Amados, quero convidar você para abrir comigo lá no Evangelho de Lucas, para a nossa meditação nesta manhã. Nós estamos num tempo de viver pela fé, literalmente viver pela fé. A Bíblia fala, né? O justo viverá da fé. E Deus tem nos ensinado, Deus tem nos mostrado, através das experiências que temos vivido e da sua palavra, que é importante vivermos pela fé. Eu quero ler com você o trecho aqui da Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Aqui é a história do nascimento de João Batista, da sua família, de Zacarias. E vamos tomar aqui esse texto como base para nossa meditação nessa manhã, nossa reflexão. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra. A igreja pode se assentar. Irmãos, eu meditando nessa semana, aqui na vida de Zacarias e Isabel, sua mulher, vidas tementes ao Senhor. E ao ler aqui essa história, foi aqui a história do nascimento de João Batista. Como é que João, o Batista, ele veio a esse mundo e os propósitos que Deus realizou na vida dele. Diz aqui o texto que Zacarias, ele pertencia ao grupo sacerdotal, ou seja, ele era da descendência de Arão. E ele fazia parte de um grupo que, no seu devido turno, eles exerciam o sacerdócio. A Bíblia fala que tanto ele quanto a mulher, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível. Então a vida deles era um testemunho diante das pessoas que eram seus vizinhos, familiares, pessoas que estavam lá e estavam observando a vida desse casal. Agora, algo assim interessante que eu observei, que no decorrer dessa história, eu vou ler aqui um pouco mais dessa história aqui para a gente entender todo esse processo, todo esse contexto. Diz aqui que, a partir do verso 8, certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. No exercício do sacerdócio, o sacerdote, ele era escolhido para entrar lá no lugar santo para oferecer o incenso diante do Senhor. Eles eram escolhidos por meio de sorteio. Eles, no meio dos sacerdotes, eles viam qual era aquele que ia entrar dentro do lugar para oferecer o incenso. E eles tinham muita reverência e muito temor em relação a isso, porque vocês sabem que não era qualquer pessoa ou uma pessoa despreparada que poderia entrar na presença do Senhor para oferecer algo diante do Senhor. E quando os sacerdotes o faziam, desde as tradições da lei de Moisés, eles ofereciam sacrifícios, holocaustos e tudo mais para preparar para entrar no lugar
onde havia o incensário, e também entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. E naquela ocasião, na turma daquela semana, o sacerdote Zacarias foi escolhido. E veja só o que aconteceu quando ele entrou para oferecer o incenso. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, ao seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha que experiência tremenda que Zacarias passou. Ele entrou no lugar santo, foi sorteado naquele dia para oferecer o incenso diante do Senhor, e enquanto todo o povo estava lá fora orando, pedindo a misericórdia do Senhor, Zacarias entrou no lugar para oferecer o incenso, e lá ele teve a visão do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor falou com ele. E esse anjo aqui é Gabriel, o mesmo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. E quando o anjo anunciou essas boas novas para ele, ele falou assim: olha, a sua mulher dará à luz um filho, e eu terei um propósito na vida dele, porque ele vai preparar o caminho do Senhor, e ele vai trazer reconciliação de muitos daqueles que estavam desviados dos caminhos do Senhor, vai trazê-los de volta, vai converter o coração dos pais aos filhos, e eles estarão sendo preparados justamente para a vida de Jesus, que estava ali para trazer para eles as novas de salvação. Então esse foi o anúncio do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista. Mas o que aconteceu? No verso 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Como posso ter certeza disso? Em outras palavras, como eu vou saber se isso é verdade? Bom, vamos aqui começar do começo, né? Quem era Zacarias e Isabel? Eles eram de que família? Da família de Arão. Da família de Arão. Sacerdote. Zacarias era um sacerdote. Mas ele era um sacerdote semelhante aos filhos de Eli, por exemplo, que não temiam a Deus, que faziam tudo errado, que cuidavam das coisas das coisas da casa do Senhor de maneira relaxada. Será que Zacarias e a sua mulher eram esse tipo de pessoa? Não, era servoso, cuidadoso. Zacarias e a sua mulher, eles eram tementes a Deus, eles eram zelosos, eles eram obedientes, eles faziam tudo correto na presença do Senhor. E aqui está escrito na palavra, veja bem, no versículo 7, no versículo 6, ambos eram justos aos olhos do Senhor. Eles não eram justos apenas aos olhos dos homens, eles eram justos aos olhos do Senhor.
Então, eles eram tementes, justos, piedosos, faziam as coisas na casa do Senhor. No entanto, Zacarias perguntou: como eu vou saber se isso é verdade? Como pode, né? Disse Zacarias, né? Eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Aqui, irmãos, tem uma lição para a gente, né? Pelo menos duas coisas me chamaram a atenção nesse episódio, nessa passagem aqui. A primeira coisa que nos chama a atenção é que uma vida de integridade não implica necessariamente em que nós não venhamos a ter humilhação diante do jugo. Mas que humilhação? A humilhação aqui era o fato de que eles já eram idosos e não tinham filhos. E isso, dentro da cultura hebraica, dentro da cultura dos judeus, era uma vergonha a mulher não dar filhos ao esposo. Assim como vocês se lembram da história de Abraão. Abraão, com Sara, recebeu a promessa de Deus, mas a Sara não podia ter filhos. Mas no seu devido tempo, o Senhor deu filhos a ele e fez a poderosa e maravilhosa nação de Israel. Aqui, só para os irmãos terem assim uma noção desse vexame, depois que se cumpriu a palavra do Senhor e Isabel ficou grávida, a primeira coisa que ela disse aqui no versículo 25, Lucas 1, 25, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, a primeira lição, irmãos, que eu vejo nessa passagem é que uma vida de integridade, uma vida de obediência, uma vida de estar aos pés do Senhor, não implica necessariamente não viver humilhações, não padecer perseguições, incompreensões das pessoas, como o próprio Paulo disse, quando ele falou assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, uma vida de integridade, uma vida de comunhão, uma vida de obediência na presença do Senhor, não significa que você não vai passar por privações, por humilhações. Eu estava aqui espantado, né, com o testemunho da Fátima. É uma humilhação. Humilhação é passar pelas coisas que ela tem passado. Mas Fátima, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Os humilhados, vai chegar o tempo que eles vão ser exaltados. E nisso a gente pode descansar no Senhor. O viver diante de Deus em integridade não significa necessariamente que tudo vai bem, que você vai sempre ser a cabeça, que nunca vai ter aquela situação de você estar na retaguarda, na cauda, né? Quantas vezes eu já ouvi isso de pregadores, ministros dizendo: você é o cabeça, você está na frente. É verdade, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e o Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores. Eu creio nisso tudo que a palavra de Deus diz, mas não necessariamente quer dizer que nós não seremos humilhados, assim como Jesus foi humilhado,
que não seremos perseguidos como os discípulos e os apóstolos foram perseguidos, que não vai sofrer privações, porque Paulo mesmo ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver na fartura e também na escassez. Tem momentos que nós passamos pela escassez. Então isso foi a primeira coisa que saltou aos meus olhos. E uma outra coisa que nos salta aqui aos olhos: como pode um homem de Deus, uma pessoa que tem com a sua esposa uma vida piedosa, de obediência, de temor ao Senhor, recebe uma visita do anjo e diz assim: como pode isso ser verdade? Como pode isso acontecer se eu e a minha esposa, nós já somos velhos? A questão aqui agora, irmãos, como diz as Escrituras, né? Aquele que nos promete, ele é fiel de cumprir. E o que o anjo do Senhor falou a Zacarias foi o seguinte: eu sou Gabriel, o anjo que assiste diante do Senhor. Eu vim te trazer uma boa notícia. E é como assim, você vai me perguntar: será que isso é verdade? Como é que isso vai acontecer? O que Zacarias estava fazendo, ou estava colocando aqui, em que ele estava depositando a sua confiança, vamos dizer assim, a sua esperança? Qual foi a palavra de Zacarias? Como pode ser isso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Em que ele estava colocando seus olhos? Nas circunstâncias dele mesmo. Mas o que Deus espera de cada um de nós? Veja que quando o anjo falou assim: porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ele acreditou nas palavras que o anjo lhe disse? Não. Ele não creu, ele não acreditou. Mas por quê? Porque os olhos deles estavam na circunstância. Os olhos de Zacarias estavam na situação física dele. E por isso ele não creu na palavra do Senhor. E eu acho que ele foi até além da conta, no sentido, por essa razão, até eu creio que é porque ele ficou mudo. Aí ele foi além da conta, porque ele falou assim: será que isso é verdade? Será que Deus é mentiroso? Eu pergunto a você: Deus é mentiroso? Não é, né? Eu não posso nem ter essa ousadia de sugerir isso, que Deus é mentiroso. Isso não nos impede, irmãos, de quando nós não entendemos as coisas, de nós questionarmos a Deus, de nós perguntarmos a Deus. Veja aqui o que é importante nós sabermos. A fé o que a fé diz lá em Romanos 11, versículo 1? A fé é a firme. Firme fundamento das coisas que se esperam. Desculpa, eu falei Romanos. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o que? A firme fundamento. É o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam. Então ele perguntou, a palavra de Zacarias foi assim: como posso eu ter certeza? Isso implica que ele estava com falta de fé, não estava crendo na palavra que o Senhor estava falando. E o que o Senhor espera de cada um de nós? Se Ele fala algo conosco, que nós tenhamos coragem, fé, acreditemos naquilo que Deus fala conosco. Isso me mostra, irmãos, aqui a outra grande lição que eu aprendo nisso aqui, que uma vida de integridade, ela não se resume em cumprimento de ordens e obrigações. Uma vida de integridade,
não é uma vida religiosa. O que eu quero dizer com isso? Zacarias e sua esposa Isabel viviam numa vida de obediência a Deus, eles eram justos diante do Senhor, mas o que Deus espera, ainda que eles fossem considerados justos aos olhos do Senhor, o que Deus espera de cada um de nós é que nós tenhamos fé em nosso coração, que nós criamos na sua palavra. E como é que eu posso traduzir isso no nosso dia a dia, nas situações que nós estamos vivendo? Ainda há pouco nós oramos a Deus, clamando ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão passando aí pela situação de enfermidade e de doença. E às vezes nós mesmos, na nossa casa, como foi o caso da Micaele, que passou por um tempo aí, pelo menos uma primeira semana foi de, como diz o bom baiano, aperreado, com muita dificuldade, febre altíssima do garoto. Mas nesse tempo que passamos por essa situação, nós temos o quê? Uma promessa de Deus. E aí o fato de ir à igreja, o fato de ter uma vida de comunhão com Deus, não necessariamente vai se traduzir no exercício da fé. O exercício da fé é a prática justamente na hora que a gente passa por esses momentos de aflição, esses momentos de dor. Então eu posso estar assim, orando, buscando a Deus, vindo na casa do Senhor, e aí quando surge aquela situação, eu esqueço de Deus, eu olho para as circunstâncias e como eu posso acreditar que isso vai acontecer comigo? Os irmãos estão entendendo? Amém. A vida religiosa, a vida de prática, de obrigação, eu estou andando no caminho do Senhor, eu estou andando em obediência à palavra de Deus, mas acontece alguma coisa que vai depender da minha fé, aí eu não vou crer na promessa do Senhor. Não, estou obediente ao Senhor. Vou pegar um outro exemplo. Tomé, discípulo de Jesus, apóstolo, um dos 12 que foi chamado, escolhido pelo Senhor Jesus. Eles estavam realizando a obra, andaram, caminharam com Jesus. E aí Tomé, na hora que os discípulos falaram assim, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele apareceu aqui no nosso meio, Ele está no meio de nós. Tomé falou assim, eu só acredito se eu botar a minha mão lá na ferida dele, se eu tocar na marca dos cravos, e do lado dele onde ele foi perfurado com a lança. Eu só creio se eu ver, eu só creio se eu tocar, eu só creio se as circunstâncias, isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. E o que aconteceu? Jesus apareceu para ele, entrou novamente dentro do lugar onde eles estavam reunidos e falou com ele, Tomé, toca aqui agora, irmão, e não seja incrédulo, mas seja um crente. Confie, creia naquilo que as Escrituras dizem, creia na palavra que os seus irmãos estão falando a meu respeito. É isso que Deus espera de nós. Então, quando eu estava meditando sobre essa passagem, eu vi essas duas situações. Primeiro, uma vida de comunhão com Deus, de integridade, de obediência e de ser conhecido como justo aos olhos do Senhor, não significa não sofrer humilhação, no caso ali que eles sofriam pelo fato deles não terem filhos. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele caminha conosco e tudo no seu tempo Deus vai fazer formoso, o Senhor vai abrir as portas e vai abençoar. Como Ele fez agora na vida do próprio Zacarias, já no final da vida dele, falou assim, eu vim para te trazer uma boa nova e eu vou fazer maravilha na sua vida. Eu tenho um propósito na vida desse garoto, assim como Deus tem um propósito na vida do Micael. Deus tinha um propósito na vida de João Batista e o Senhor levantou João Batista para realizar o propósito de Deus. E ele preparou o caminho do Senhor. Deus escolheu no meio daquela família. Agora, quanto àquela questão de Zacarias ter olhado para as suas circunstâncias e não crer,
aí o que aconteceu? Deus não deixou de cumprir o propósito na vida dele, mas foi algo que, como um testemunho, né, diante das pessoas, ele poderia perfeitamente ali, né, já que a vida dele era a vida de comunhão com Deus, a vida de buscar o Senhor, de estar obedecendo. A obediência é por causa de quê? Por causa do medo ou por causa da reverência que você tem ao Senhor? A reverência que eu digo é a confiança que você tem em Deus. Se você está andando em obediência, é porque você está crendo na promessa que Deus te falou. E por isso você está andando naquele caminho. Irmãos, esse mundo oferece um monte de coisas que traz prazer, que traz alegria. Alegria é passageira, mas traz alegria, traz prazeres. Se eu não creio em Deus, se eu não confio no Senhor, se eu não realmente acredito naquilo que Ele tem para mim, eu vou buscar as coisas, os prazeres do mundo e não andar em obediência à vontade de Deus. Então a vida de integridade, a vida de comunhão, de obediência a Deus, ela é algo mais além do que cumprimento de regras, cumprimento de obrigações. Ela é uma vida de confiança no Senhor. É uma vida de que você expressa realmente aquilo que você acredita. E por essa razão você ora, você busca a Deus, você vem à casa do Senhor, você celebra na presença do Senhor. E mesmo passando pelas humilhações, pelas dificuldades, porque no seu devido tempo Deus vai levantar você, Deus vai restaurar você. E há tantas promessas em relação a isso. Eu estava aqui, vendo só umas coisas que, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 10, fala sobre as bem-aventuranças. Primeiro fala lá, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Você está passando hoje por uma humilhação, você foi desconsiderado de maneira injusta. Não se preocupe, porque Deus tem a promessa para você. Deus tem a bênção para realizar na sua vida. Bem-aventurados os perseguidos, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. As ameaças que você sofre, as incompreensões das pessoas porque você teme a Deus, porque você serve ao Senhor. Se você ainda não está sofrendo perseguição, se você ainda não está sofrendo ameaça, fique certo que esse tempo chega. Eu experimentei isso logo nos meus primeiros dias, nascido de novo, dentro da minha própria casa, porque os meus pais não aceitavam o fato de eu caminhar com Cristo, de eu andar em obediência à palavra do Senhor. Foi muita perseguição, mas graças a Deus o Senhor me deu vida e eu estou aqui de pé até o dia de hoje. E os meus pais depois tomaram uma decisão e hoje eles estão na glória, desfrutando da presença do Senhor. Nós precisamos dar crédito àquilo que o Senhor está falando conosco, porque as suas promessas Ele cumpre. Creia no Senhor Jesus, confia nele com todo o seu coração. E quando Zacarias deixou de acreditar na palavra que o anjo do Senhor estava dando para ele, irmãos, era algo extraordinário que estava acontecendo. Zacarias, apesar do seu temor, da sua fidelidade, da sua obediência a Deus, ele estava experimentando agora alguma coisa diferente. Veio grande temor no coração dele quando ele viu o anjo do Senhor, quando ele teve aquela experiência com Deus. Vai chegar o momento que você vai também passar por experiências mais profundas do que daquelas que você já teve até hoje. Mesmo que você tenha temor e medo no seu coração, nunca deixe de confiar naquele que te prometeu, porque Deus é fiel. E quando lá no passado, o rei ouviu uma palavra do profeta no meio das aflições que eles estavam vivendo, diante das ameaças dos inimigos, o rei Josafá diz lá em 2 Crônica 20:20: creia no Senhor e estareis seguros, creia nos meus profetas e prosperareis.
Se nós cremos no Senhor, nós ficamos seguros. No meio dessas enfermidades todas aí, creia que a mão do Senhor está do seu lado, que Deus é que te sustenta a sua vida. Se não fosse a mão do Senhor, irmãos, nós não teríamos nem fôlego de vida para poder estar aqui de pé. Mas se Deus está do nosso lado, é Ele que dá fôlego para a gente, é Ele que sustenta a nossa vida. Então creia no Senhor e você vai estar seguro. Creia na sua palavra, creia nos seus profetas e você vai prosperar. Quando Deus falou com Josué, olha, observe o que o meu servo Moisés falou, e você vai se dar bem, você vai conseguir, você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você empreender, porque Deus é fiel. E para nós concluirmos, amados, nesse dia, eu estava aqui pensando assim, será que a atitude de Zacarias em não ter acreditado na promessa de Deus foi o fato de ter passado por aquela humilhação todos aqueles anos e já está na sua velhice e não ter tido filho ainda? Isso é uma pergunta para nossa reflexão. Às vezes a gente passa por sucessivas ondas de humilhação. Às vezes a gente passa por sucessivas ondas de tribulação, de dificuldades. E aí a gente passa será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus vai estar do meu lado para me fazer prosperar nesse caminho? Então fica aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Será que Zacarias, ele estava obediente à sua vida, caminhando com a sua esposa, cumprindo os propósitos de Deus, mas já passando por todas aquelas humilhações que ele deve ter passado na vida, aí de repente chega o anjo do Senhor e diz para ele, eu vim para te trazer uma boa nova. Aí ele diz, será que é verdade? Você às vezes está tão decepcionado ou frustrado com as suas experiências, com as suas lutas, que aí vem uma promessa de Deus que você vê na palavra, eu já não acredito mais, porque Deus não me abençoou. Talvez não tenha abençoado naquele tempo que você imagina. Eu me lembro do estudo que a irmã Miriam deu, né, sobre o tempo de Deus, o Cronos e o Kairos. Cronos é o tempo nosso, o tempo humano, o tempo do relógio. Agora são 11 horas e 25 minutos. Mas dentro do relógio de Deus, o Kairos é o tempo da oportunidade, é o tempo da realização do milagre, é o tempo do cumprimento da promessa de Deus. E esse tempo não é o nosso tempo, mas é o tempo certo de Deus. Você pode ficar certo de que fiel é aquele que te prometeu. E quando nós paramos para meditar sobre essas coisas, hoje você deve fazer isso, medir o seu termômetro da fé, pois está escrito que o justo viverá da fé. Se você tem uma vida religiosa apenas, uma vida que não está expressando essa sua fé, a sua crença na promessa de Deus, no dia a dia, das coisas no dia a dia que está fazendo, está faltando alguma coisa. E se está faltando alguma coisa, você pode até ofender a Deus, ofender no sentido de que, será que você está falando a verdade? Deus não mente, Deus é fiel. Então, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Então, guarda isso no seu coração. Eu fiquei assim pensando, mas Senhor, Maria, também quando Deus chegou para o próprio anjo Gabriel foi falar com Maria, Maria perguntou assim, mas Senhor, como será isso? Observe a diferença da pergunta, do questionamento de Maria. Veja aqui, Lucas, no capítulo 1, esse mesmo capítulo, é quando eu digo para você, não há problema a gente perguntar a Deus, como é que vai ser? Às vezes você não sabe o caminho, qual o caminho que você vai percorrer. E foi o que aconteceu com Maria.
Lucas 1, 34 a 35. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria perguntou: como acontecerá isso se eu sou virgem? Agora, a pergunta que Zacarias fez foi a seguinte: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha esposa é idade avançada. O questionamento de Zacarias foi por não crer na promessa. Já o questionamento de Maria foi: como isso vai se suceder? O que eu devo fazer? Não é que ela estava duvidando da palavra do anjo, mas ela estava aqui querendo saber como ia ser. Você vai dar à luz um filho. Tudo bem, ela era casada. Ou casada não, ela era já prometida, noiva, já estava prometida para o casamento. E falou assim: se eu vou ter um filho, como é que eu vou proceder agora? É isso que ela queria saber. Aí o anjo esclareceu: virá sobre você a virtude do Espírito Santo, e você dará a luz. Então ela teve aí a dúvida esclarecida. Quando você tiver dúvida na palavra, pede ao Senhor, deixa Deus falar contigo, mas não chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor vai fazer isso mesmo? Porque Deus, se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Bem, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu sei, irmãos, que nós estamos passando por um tempo onde mais do que nunca é importante você acreditar naquilo que as Escrituras dizem, porque o tempo está chegando, está se intensificando os sinais dos tempos. A gente não sabe necessariamente como é que vai ser o dia de amanhã, mas a palavra diz que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal lá para acontecer. O importante é saber que Deus tem cuidado da gente todo dia, e até aqui nos ajudou o Senhor. O importante é nós sabermos que o que Ele prometeu, tudo vai se cumprir, tudo está se cumprindo. E aí nós temos que estar com o nosso coração preparado para a oposição, preparado para essas humilhações que às vezes a gente passa, sabendo que Ele está do nosso lado e que Ele vai nos ajudar em todas as circunstâncias, em toda a situação. Não há nada que aconteça na nossa vida que vai além daquilo que a gente possa suportar, porque Deus está cuidando da gente. Então vamos orar nesse momento. Eu sei que talvez você estivesse aqui esperando receber algo para tirar você de uma situação que você está, mas eu creio que Deus está falando com você nesse dia, nessa manhã. Pensa no lugar onde você está. Como disse o salmista: esperei pacientemente pelo Senhor, e o Senhor ouviu a voz do meu clamor. Tirou-me de um charco horrível, de um poço, de lama, me colocou num lugar seguro, num lugar firme. Quem sabe Deus está te fazendo isso nesse momento, dando a você clareza, esclarecimento, para que você possa ficar firme e os seus pés se acharem num lugar seguro, porque Ele está cuidando de você. Amém? Vamos orar nessa hora. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui, Pai, porque cremos na Tua palavra, confiamos na manifestação do Teu poder que o Senhor faz conosco, a cada dia nos fortalecendo. Que o Senhor venha derramar sobre cada um dos Teus filhos agora a Tua graça. Amém. Ó Deus amado, Tu sabes as lutas, as dificuldades, as aflições. Não deixa, Senhor, que as tribulações, as dificuldades do tempo presente venha ofuscar, Deus, a luz da Tua promessa. Porque tudo que o Senhor prometeu, o Senhor vai realizar. Amém. E por isso, ó Deus, nós nos alegramos na Tua presença.
Cremos que o Senhor trará para nós tudo aquilo que precisamos. E nós cremos que o Senhor que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ó Deus, que o Senhor venha dar discernimento a cada um de nós, para que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra está nos ensinando, passando pelas situações e crendo que Tu estás no nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha dar coragem, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha dar força e vigor nesse momento a cada um dos Teus servos, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que Te pedimos ou pensar. Nós oramos agradecidos ao Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém.